Eu me chamo Andrea Pedroni Falsarella, mais conhecida como Andrea Falsarella, meu nome é artístico. Eu tenho 47 anos e danço há 41 anos. Eu comecei meus estudos em dança aqui onde eu nasci, em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, com a professora Vera Lúcia Martinez, aos 6 anos de idade. E me apaixonei pela dança clássica, pelo balé. E com essa minha professora, né, sendo estudante da academia dela, eu pude participar dos espetáculos que ela promovia. E eu me apaixonei por ela, pelo trabalho que ela fazia, e o meu sonho de vida era também ser professora de dança e também ter os meus espetáculos e criar espetáculos. Sempre fui muito apaixonada por esse mundo da dança, pelo teatro, enfim. E aos 19 anos eu fundei minha academia, minha escola, e a partir daí, com 19 anos, em 1993, eu pude produzir o meu primeiro espetáculo, que eu tinha algumas alunas, a minha academia era uma escola bem pequenininha, e eu tinha cerca de 50 e poucos alunos, uma sala muito pequena, eu tinha que ensaiar as turmas, dividir a turma no meio, ensaiar metade da turma e depois outra metade. Eu só consegui nesse primeiro espetáculo ver como a coreografia inteira ficaria pronta a hora que a gente foi para o teatro, fazer os ensaios no teatro. E a partir daí, e sempre assim, buscando entender e pesquisando e trazendo conhecimento, e foi uma experiência muito prazerosa, muito gratificante. E a partir daí essa prática de espetáculos começou a ser constante na história da academia, né? E na história da cidade. Hoje eu já produzi mais de 30 espetáculos e as pessoas esperam hoje a academia está completando, né, esse ano a minha escola completa 28 anos. E as pessoas daqui de Santa Rita esperam o espetáculo de final de ano acontecer. E ele foi evoluindo, uma constante evolução. E ver essa evolução, tanto na produção dos espetáculos, quanto na qualidade técnica dos alunos, é muito gratificante, é interessante a gente poder acompanhar como foi essa evolução. E é isso que eu vou contar para vocês. A evolução dos espetáculos que eu produzo e que eu já produzi até hoje aqui na minha cidade. E essa história, então, como eu já disse, começa lá em 1993. O tema que eu escolhi para esse espetáculo foi tipo uma volta ao mundo. Com cerca de 50 crianças, eu fui em 10 lugares só, minha volta ao mundo, por alguns países, né? E era tudo muito precário ainda, né? Eu lembro que o meu pai me ajudou a confeccionar alguns cartazes para eu espalhar pela cidade, era a nossa forma de divulgação, ainda não tinha toda essa onda da internet e tudo mais. Então, a gente imprimiu alguns cartazes na impressora da casa dele mesmo. Os programas que a gente entregou para a plateia, no teatro também, foi meu pai que me ajudou a fazer, também impresso na impressora da casa dele, uma coisa assim muito assim, caseira mesmo, muito amadora. Mas foi dali que a gente startou essa prática dos espetáculos. No ano seguinte, o tema escolhido foi como se fosse um túnel do tempo. Eu dei o título de Dançar, Simplesmente Dançar. Como se a gente estivesse passando pelos anos, lá no começo da dança clássica, e aí foi evoluindo para os anos 60, anos 80, até os dias atuais, daquela época que já está bem antigo, né? E no meu terceiro ano, eu já fui muito audaciosa, muito mesmo. Eu lembro que no final de 1994, chegou nas locadoras da cidade um filme do Balé O Quebra-Nozes, produzido, era do American Ballet, tinha Macaulay Culkin que estrelava o filme e tudo mais, e eu assisti esse filme e fiquei apaixonada pelo que eu tinha assistido, e fui querer, no ano seguinte, produzir um espetáculo baseado nesse filme do Balé O Quebra-Nozes, do American Ballet de Nova York.
E aí eu passei um ano inteiro pensando na produção desse espetáculo, pensando no cenário. E aí contratei um cenografista para fazer cenários. Eu me lembro que ele fez os cenários da casa da família, né, na noite de Natal, com madeira, isopor, para trazer muita realidade para esses móveis. E muita criança, a gente teve participação dos irmãos, das meninas que faziam balé, porque a gente precisava ter os meninos e não tinha meninos que faziam balé. Então a gente teve a oportunidade também de contar com o apoio e a participação especial de um grupo de teatro daqui da cidade. E foi uma parceria muito bacana. E foi o primeiro grande espetáculo, assim, né? O Balé O Quebra-Nozes, muito audaciosa, muito sem, assim, recursos, mas a gente conseguiu fazer da melhor forma que a gente pôde. E foi muito divertido fazer. No ano de 1996, o tema do espetáculo chamou Fantasia Brasileira. Foi então homenagear o Brasil, e aí cada coreografia foi pensada para que fosse homenageando uma região ou determinado dança típica. E nesse ano aconteceu uma coisa que me deixou muito chateada. A minha costureira, a pessoa que confeccionava os meus figurinos, né? Ela não entregou alguns figurinos. Tinha um grupo inteiro que ela não entregou na horinha do espetáculo. O meu figurino de entrada no palco e mais foram 3 grupos, na verdade, de 3 coreografias e mais o meu figurino. E simplesmente ela me disse que não estava pronto. E eu fiquei apavorada, porque... E aí foi um bafafá, e eu tinha um orgulho de não atrasar, de começar pontualmente o espetáculo, de marcar que às 8 horas começaria e às 8 horas estava abrindo a cortina e estava todo mundo entrando no palco. E nesse ano, algumas mães estavam atrasando, algumas mães começaram a ficar preocupadas. Eu não tinha coragem de falar para nenhuma aluna, olha, você ensaiou o ano inteiro e você não vai dançar porque o seu figurino não ficou pronto. E aí algumas mães começaram a ir no camarim saber o que estava acontecendo. Eu estava muito nervosa, muito preocupada. O meu pai me pedindo para começar, que as pessoas já estavam, né, chateadas na plateia. E aí algumas mães resolveram ir até a casa da costureira. Eu tenho máquina, a outra tem máquina, a avó, a tia. E pegaram os figurinos e foi distribuindo o figurino. E a gente atrasou o espetáculo por 1 hora. E em 1 hora a gente conseguiu, com essa ajuda dessas pessoas que se dispuseram a me ajudar, a gente conseguiu deixar todos os figurinos prontos. Então eu tenho na minha história aí, no meu 4º ano de espetáculos, esse fato inusitado de que muita gente ajudou a terminar os figurinos, mas pelo menos todo mundo entrou no palco, todo mundo dançou. Eu consegui fazer a abertura e eu consegui seguir o roteiro do jeito que eu tinha me programado para fazer. No final, alguns pais disseram, atrasou, coisa que a gente não esperava, mas valeu muito a pena ter esperado, porque o espetáculo ficou lindo. Então são histórias que a gente vai contando que só quem vive mesmo de teatro, só quem
quem produz, né, quem vive de produção sabe que essas coisas acontecem. E aí foi mais um aprendizado, né, não deixar tudo na mão de uma costureira só. Não, eu não costumo mais falar a data, eu falo a data sempre com muita antecedência, não falo a data correta, eu falo, olha, se meu espetáculo vai ser, vamos supor, dia 20 de novembro, eu falo que ele vai acontecer dia 1º de novembro, para eu ter certeza que vai estar tudo pronto na data que eu realmente preciso. Então esse foi o fato que aconteceu em 1996, né, do Fantasia Brasileira. No ano seguinte, o tema do espetáculo foi clássicos da Disney. Então a gente viajou pelo mundo, o mundo encantado das princesas e das histórias da Disney. Foi um espetáculo muito lindo também. E aí eu tenho uma janela aí de 5 anos, que foi um período que eu morei em São Paulo. E em São Paulo também eu pude aprender muita coisa com pessoas fantásticas, com grandes profissionais. E acabei também ensinando o que eu já tinha vivenciado, né, toda a experiência que eu já tinha desses anos aí. Pude transmitir para esses meus colegas também lá em São Paulo. No retorno, eu retornei para Santa Rita em 2003 e no ano de 2004 eu recomecei, né, reabri a academia e recomecei a história dos espetáculos de final de ano. E aí veio uma fase que a gente chama de Nasci para Dançar, porque o espetáculo não tinha tema, eram coreografias, né? Não tinha um tema específico, eram várias coreografias. E então ficou esse nome, Nasci para Dançar, porque é o que eu sinto que eu né, nasci para isso, nasci para dançar, nasci para ensinar a dançar. A partir daí, o ano seguinte, que foi 2005, o Nasci para Dançar já chamou Nasci para Dançar em Ritmo de Cinema. E aí o tema do espetáculo foi esse, dentro do mundo do cinema, as coreografias, né, baseadas nos filmes, nos grandes títulos de cinema. Foi um espetáculo muito gostoso de preparar também, traz muita lembrança boa. Eu gosto muito também de trabalhar nos espetáculos uma coisa gostosa com a música, para trazer para o público, para que o público também se envolva através do que eles estão escutando, então do que eles estão assistindo, do que eles estão escutando. Eu acho que tudo envolve na hora de construir, na hora de pensar num espetáculo de dança. Então, vamos lá, continuando a minha memória, né, e a história dos espetáculos, a minha história, de onde vem a minha dança. Em 2005, foi Nasci para Dançar em Ritmo de Cinema, e em 2006, a gente fez um remember do meu primeiro lá de trás, que foi Uma Volta ao Mundo. Então, com mais conhecimento, com mais ideias, com mais novidades. Então a gente o espetáculo chamou Nasci para Dançar em Qualquer Lugar do Mundo. Yeah.
esse espetáculo foi muito marcante porque a gente estava numa crescente, a academia estava crescendo bastante, estava assim, despontando. A gente tinha um trabalho social também nesse ano, a gente começou com um projeto social, tinha muitos alunos nesse projeto também. E tinha muita criança participando, muito aluno participando do espetáculo. E eu me lembro que, assim, o dia de espetáculo, o teatro ficou tão lotado, que as pessoas sentaram nos corredores, assim, nas escadas, aonde deu para sentar. Acabaram as cadeiras e as pessoas queriam entrar e sentou onde deu para sentar. Ficou muito lotado o teatro. E a partir desse espetáculo, a gente decidiu, então, fazer 2 dias de espetáculo, não um dia só. Então, a gente começou a ter 2 dias, sábado e domingo, não era só no sábado. Em 2007, a ideia foi fazer uma releitura do espetáculo de 1996, que chamou Fantasia Brasileira e falava sobre o Brasil e os ritmos brasileiros. E o espetáculo chamou Nasci para Dançar, Ritos e Ritmos. Então a gente outra vez homenageou o Brasil e o folclore e as danças brasileiras e as regiões do Brasil. Foi um espetáculo também lindo, mas foi um espetáculo mais simples. Eu estava terminando o meu curso na faculdade e aí estava muito sobrecarregada, e então ele ficou um pouco mais enxuto, mas não perdeu o brilho de forma alguma, sempre tudo feito com muito amor, com muito carinho. E aí foram 2 dias de espetáculo, 2 dias de plateia lotada, foi muito legal. Em 2008, a gente decidiu que o tema, que a gente ia partir para um outro, essa onda do Nasci para Dançar, essa fase que eu vim seguindo, Nasci para Dançar alguma coisa, a gente resolveu mudar radicalmente em 2008 e a gente resolveu arriscar a fazer balés de repertório, os grandes títulos de balés de repertório. E o tema escolhido foi a história do balé A Bela Adormecida. Também eu precisei produzir cenário. Foi o primeiro ano que eu contratei uma figurinista profissional da cidade de São Paulo, a Madalena Machado.
eu fui atrás, né, pesquisei sobre uma figurinista que pudesse fazer os titis de balé, mas eu queria titis profissionais. E foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de usar um titi feito por uma profissional, né, uma figurinista de balé. Foi muito lindo e aí a gente foi até São Paulo. Eu me lembro que eu e algumas alunas que seriam as fadas, então esse figurino específico foi para as fadas e para a Princesa Aurora. E a gente foi até São Paulo de ônibus, chegando lá a gente pegou táxi para ir até o ateliê. E tem todas essas histórias, né, de busca, né, de ir atrás das coisas. Eu gosto muito de produzir os figurinos. Eu faço as compras na 25 de março. Eu acho que todo mundo encontra, né? Eu chego no 25, tem um monte de professora de balé com as pastinhas na mão, fazendo compras de tecido para confecção de figurinos. E quando eu estava lá no ateliê da Madalena, né, quando eu fui buscar esses titis prontos, ela estava entregando para uma outra escola o espetáculo inteiro. E eu pensei, nossa, eu acho que o ano que vem eu vou contratar ela para fazer os figurinos do espetáculo, né? Me tira um pouco o trabalho da confecção dos figurinos, porque eu gosto de desenhar os figurinos dos espetáculos, então eu desenho, eu quero comprar os tecidos, aí eu tenho que ir várias viagens até São Paulo para buscar tecido, e traz, e leva na costureira, experimenta roupa nas alunas, né, experimenta os figurinos. Então eu teria um apoio ali, uma pessoa que pensasse nisso para mim, né. E aí no ano seguinte o espetáculo foi Copélia, que também é um balé de repertório, a história da boneca Copélia.
E quando eu cheguei, quando eu fui contratar a Madalena e falei com ela, olha, você faz todos os figurinos do meu espetáculo e tudo mais? E ela, claro, eu contratei então, e ela me colocou na agenda dela. E eu fiquei um pouco decepcionada, não com o trabalho dela foi lindíssimo, mas eu fiquei um pouco decepcionada porque eu parei de estar envolvida com os figurinos e eu gosto muito disso. Então eu fiquei assim, puxa vida, eu não estou comprando nenhuma fita, né? Eu só cheguei lá, contratei, ela veio aqui, mediu as alunas, mostrou os desenhos, e eu peguei tudo pronto, então eu não tive nenhum trabalho extra de fazer, de escolher os tecidos, de ir na 25, enfim. E eu fiquei assim, puxa, eu gosto muito de fazer isso também. Sempre com a participação. E esses espetáculos de repertório, a gente teve a participação sempre do grupo teatral Band-Aid. É um grupo aqui de Santa Rita também muito lindo, muito querido, os atores. Então era uma coisa muito gostosa também, esses ensaios com a parte do teatro. E aí é sempre muito legal a participação. Por exemplo, o ator Fernando Tomassoni, a pessoa não colocava a música na hora certa, ele era como se fosse um mestre de cerimônia ali do castelo, então ele entrava e dava tipo uma bronca assim, mas tudo sempre atuando. Então não ficava nada assim, tudo fazia parte, estava no contexto, né? Os atores, eles têm esses insights bem rápidos, assim, de improvisação, né? Isso é muito legal. No Balé Copélia também, a gente teve a participação do Janilton Prado. Sempre o Janilton está envolvido nos meus espetáculos. E é sempre muito gostoso trabalhar com ele, sempre uma criatividade, e enaltece e valoriza muito, né? Abrilhanta o espetáculo, a participação do grupo de teatro, desses atores. E aí no espetáculo do Balé Copélia, ele foi o Sr. Copélios, né, que é o criador da boneca e tudo mais. E foi muito lindo. E tem cenas inusitadas também aí do Balé Copélia, porque nesse ano eu estava assim passando por uma dificuldade financeira que eu não sabia como eu ia fazer o cenário do espetáculo, eu não tinha nenhuma ideia de como eu ia fazer. E no ano anterior eu já tinha feito o cenário, eu não podia descer. O espetáculo não podia ficar, ele tem que ir a cada ano melhorando, né? Eu pensava, puxa vida, eu dei um passo grande no Balé A Bela Adormecida, agora eu tenho que continuar. E aí eu lembro que uma escola aqui da cidade, a escola Luiz Pinto, eles me pediram o cenário, eu doei para a escola as telas que foram feitas do cenário da Bela Adormecida. E para eles usarem como eles precisavam para um teatro deles. E sem saber, o que eles pintaram na tela foi uma vila, sem saber. E o que eu precisava para o meu cenário do Balé Copélia era exatamente uma vila. Então eu fui ajudar a escola e acabei sendo ajudada, porque daí, conversando com a coordenadora da escola, Ana Emília, ela me disse, Andrea, mas vê se o que a gente pintou nos seus painéis não te servem. E era exatamente o que eu precisava. E eles também tinham uma casinha de madeira, eles tinham feito uma casinha de madeira para a peça teatral deles, que era o que eu precisava também para fazer a casinha da Copélia. Então sempre teve assim, muita ajuda também, né? E eu lembro que a gente só tinha que ficar lá, um monte de gente atrás da casinha para a casinha não despencar, então a gente ficava segurando a casinha para o balé entrar, o teatro inteiro, a gente lá, um número de pessoas me ajudando a segurar a casinha e deu tudo certo e foi super lindo também o Balé Copélia. Isso foi no ano de 2009. Em 2010, foi inaugurado esse teatro onde eu estou, o Teatro Inatel, no ano de 2010. E foi um convite do Inatel Cultural, né, da gente fazer um espetáculo de dança para fazer parte dos espetáculos que estariam acontecendo no teatro, para a inauguração do teatro. Então eu recebi um apoio, né, um patrocínio deles para a produção desse espetáculo.
E foi uma honra muito grande, né, preparar um espetáculo para fazer parte das comemorações de inauguração do teatro. E o espetáculo que eu escolhi foi fazer de novo uma reapresentação do balé O Quebra-Nozes. E aí, esse teatro, ele tem outros recursos que até então o teatro onde a gente apresentava não tinha, né, tantos recursos. Aí a gente veio para fazer uma apresentação num teatro que tem vara cênica, é diferente, com toda a estrutura, né? Então eu pude fazer, produzir cenários que entravam e saíam, né, painéis, né? Presos na vara, então eu consegui fazer o painel do primeiro ato, né, que é a casa, a festa na casa, na noite natalina, e depois no segundo ato esse painel subiu e sumiu, e aí apareceu outro painel, que era o painel do País dos Doces. Então, assim, cresceu, e aí o espetáculo deu mais um passo, né, para frente. Foram 3 dias de espetáculo, um aconteceu no Teatro Inatel e os outros 2 foram apresentados no Teatro Antigo, na Escola de Eletrônica, onde eram apresentados até então. A partir do ano de 2010, os espetáculos começaram a acontecer aqui no Teatro Inatel. Em 2011, eu sempre falo a gente porque eu tenho uma filha que também é bailarina e ela me ajuda muito, a Maiara, me ajuda a produzir e tudo mais, os espetáculos. Então, eu estou sempre, a equipe da academia, né? Tem uma equipe inteira que trabalha junto comigo, não estou sozinha, né? Tem o pessoal do teatro sempre envolvido. E em 2011, o tema escolhido foi Sonhos de uma Noite de Verão. Eu também, assim, tinha sido legal no ano anterior, né, o Quebra-Nozes ter sido feito com cenário, com painel, com cenário que movimentou, que saiu de cena e tudo mais. Porém, a pessoa que fazia esses cenários para mim
me deu um pouquinho de trabalho, né? O recurso para conseguir esses cenários, né? O cenário pintado, no tecido e tudo mais. Então eu fui querer pensar numa coisa que me desse menos trabalho, mas que deixasse o espetáculo também bonito, né? E aí surgiu uma ideia de colocar gobos. O gobo é uma plaquinha de metal que a gente coloca na luz, né, no refletor, e ele reflete uma sombra. Então eu encomendei alguns gobos recortados em forma de árvore e fazia a sombra das árvores no fundo, né, no fundo do palco, e a gente usou essa projeção, né, dessas sombras como cenário. E ficou um espetáculo muito... Eu gostei do resultado. Eu achei que era o que eu tinha pensado, eu queria que parecesse isso mesmo, uma coisa muito fluida, muito mágica, né? Que é o que tem a ver com o tema do espetáculo. E foi um tema bem bacana de trabalhar, apesar que a história de Sonho de uma Noite de Verão é uma história bem difícil, eu acho que é difícil para a plateia. Mas em 2011 o que fica na memória desse espetáculo é uma parceria com a escola, a instituição, o Instituto Nacional de Telecomunicações, né, o Inatel. Eles têm uma parte que é artística, então chama Inatel Cultural, que é para divulgar, difundir a cultura aqui na nossa cidade. E em parceria com o Inatel Cultural, a gente começou a fazer espetáculos abertos para as crianças da rede pública de ensino. E foi o primeiro ano que a gente fez. Então, isso é uma troca muito boa e a gente começou a fazer a partir de 2011, todos os anos. A nossa estreia de espetáculo acontece com a plateia, com as crianças do ensino público aqui de Santa Rita. Então, vem crianças das escolas municipais e das escolas estaduais, lota o teatro de alunos, dá oportunidade para as crianças assistirem o espetáculo. E para a gente é muito bom também, porque é na nossa noite à tarde que a gente faz a noite de estreia. Então a gente estreia à tarde com essas crianças. É um público super caloroso, é o público mais caloroso que a gente tem. A gente fica encantado com a plateia e tira o nervosismo, né? Tira aquela parte de estreia. Então, à tarde já estreou, já dançou para uma plateia. À noite as meninas, as bailarinas estão mais calmas para dançar e tudo corre muito melhor. Então, eu tenho certeza que a gente encanta a plateia nessa parceria e a gente se encanta com a plateia também. É uma troca muito boa, é uma coisa muito linda que acontece desde 2011 e todo ano a gente faz. Só o ano passado, né, que a gente não conseguiu fazer, mas todo ano a gente faz esse espetáculo para as escolas, que começou então com o Sonho de uma Noite de Verão. Em 2012, a gente quis parar um pouquinho com a questão dos balés de repertório, a gente quis dar uma mudada, né? E a gente gosta muito também de Broadway, desse estilo, né? Que também tem um repertório, sempre tem uma história. Então o tema que a gente escolheu foi falar sobre os espetáculos da Broadway. O espetáculo chamou This is Broadway.
foram 2 noites também de espetáculo, sexta e sábado. Outra coisa que é importante contar, além do espetáculo que a gente faz para as escolas, a gente também começou a fazer um dos espetáculos. Então a gente começou na sexta tarde, a gente apresentava para as escolas, na sexta noite a gente fazia a nossa estreia para o público, no sábado também a nossa apresentação para o público e no domingo também para público, mas a arrecadação da bilheteria a gente fazia uma doação para uma creche aqui da cidade. Então, muita gente vinha assistir. Acabou virando assim 3 dias de espetáculo, com um último dia com bilheteria revertida para a creche uma creche que tem aqui na nossa cidade, que é muito linda. A dona Terezinha cuidava muito bem da creche, assim, era muito encantador o trabalho dela também. Então, começou com This is Broadway, a gente fazer esses 3 dias de espetáculo. E 2012 foi o último ano que eu dancei. Foi nesse espetáculo que eu resolvi... eu sempre participei, sempre dancei alguma coreografia, sempre fiz coreografia com a minha filha para a gente dançar juntas. E em 2012 eu quis me despedir dos palcos com um trabalho que eu admiro muito, que é um coreógrafo americano que chama Bob Fosse. E a gente foi numa coreografia, Blackbird, que eu gosto muito, acho muito linda. Foi nessa coreografia que eu achei assim, eu me despeço dos palcos agora e a partir do ano seguinte eu só vou produzir e dirigir os espetáculos. Que eu penso assim, tudo tem um momento certo na vida, né? Eu sou uma pessoa muito realizada, não tenho nenhuma frustração assim, nossa, eu queria muito. Não, eu sou uma pessoa muito feliz com tudo que eu faço e com tudo que eu fiz. E eu achei que esse momento era o momento de parar, então foi o que marcou nesse ano, foi minha despedida dos palcos. Em 2013 eu escolhi um tema que chamou Divas. Você é uma diva. Eu vou explicar. Era para homenagear as grandes divas da música. Grandes cantoras da música, né? As coreografias, cada coreografia representa, a gente escolheu algumas cantoras que a gente achava do nosso gosto e tudo mais, né? E as coreografias foram feitas baseadas nessas divas. O que me marcou muito nesse espetáculo foi... A gente sempre também gosta de ensinar para as crianças a respeito do tema que elas estão dançando. Então, durante o ano, quando a gente divulga qual vai ser o espetáculo que a gente vai trabalhar, a gente sempre pede para as crianças pesquisarem, para os alunos pesquisarem a respeito daquele assunto, a respeito do assunto que ele vai dançar, e para envolver também as crianças no que a gente está fazendo, né, os alunos. E nesse ano, quando eu fui explicar para as minhas alunas o que era uma diva, então eu fui falar, olha, uma diva é uma mulher muito elegante, uma mulher muito talentosa, normalmente ela é uma atriz ou ela é uma cantora, né? Essas cantoras são sempre muito elegantes, elas estão sempre muito bonitas. E aí eu pedi para elas me darem um exemplo, o que era uma diva para elas, né? E a maioria falava assim pra mim, a minha mãe é uma diva. Ai, eu vou ficar emocionada, gente. Peraí. Ai, porque foi muito fofo isso. Me marcou muito.
É porque é tão simples, né? A gente acha que tá tão longe, né? E uma criança tão pura, ela fala assim pra gente, né, cara? Uma diva pra mim é a minha mãe. Então, a nossa mãe é a representação máxima, assim, da beleza, né? Da elegância, do que... E aí, nesse ano, eu resolvi homenagear as mães. Então, o show foi feito em homenagem às mães. E no final do show, a gente fez um painel no telão. A gente fez um clipe que os nomes das mães, de todas as mães das nossas alunas, ele ia surgindo no painel, no telão. E ia formando a palavra divas com o nome delas. E foi uma homenagem linda que a gente fez para as mães. Eu acho que envolve as famílias, envolve tudo isso, porque a gente não chega em lugar nenhum sozinho, né? Eu acho assim, eu tenho uma história de sucesso aqui na minha cidade com os espetáculos, com a escola de dança, mas eu devo muito isso ao meu público, às pessoas que me apoiam. E eu acho que os pais, as mães dos meus alunos, eles me dão muito apoio. Porque são os grandes patrocinadores, na verdade, dos espetáculos. São eles que apoiam as filhas e os filhos a estarem na dança, a comprarem os figurinos, a estarem aqui na plateia. Então, se a gente consegue ter arte aqui em Santa Rita, a arte da dança, se a gente consegue, a gente deve muito, eu devo muito isso aos pais e ao público. A gente começou a usar projeções no telão, num ciclorama que tem no fundo do palco. Então isso também trouxe uma economia na produção dos espetáculos, né? Porque barateou um pouco essa questão de ter, mesmo que a gente adquira as imagens num banco, né, de imagens, fica bem mais em conta do que a produção de cenário. E a gente, por um tempo bom, a gente usou nos espetáculos as projeções. Fora que, quando a gente usa projeção, a gente pode a cada coreografia mudar e ter o fundo, né, o cenário, ele muda de acordo com a coreografia. Isso também deixa o espetáculo interessante, né? Em 2014, a Mayara, como eu falei para vocês, minha filha, que me ajuda muito nas produções, né? Ela tinha terminado já o seu curso, a faculdade de dança, que ela estava estudando em Campinas. E no ano de 2014 ela já estava de volta, me ajudando, então, efetivamente, né, na produção dos espetáculos. E a Mayara veio com a ideia de fazer o Mágico de Oz, a história do Mágico de Oz.
Leão medroso! Solta isso! A princípio, eu não tinha ficado muito feliz com a ideia e com a sugestão dela. Mas, conforme eu fui trabalhando e entendendo a história, estudando a história, eu fui me apaixonando por toda a mensagem que a história do Mágico de Oz passa. E aí, essa foi uma grande produção, a história do Mágico de Oz. A gente queria muito que, na passagem da história, que pelo campo de Papoulas, quando a história chega nessa parte, né, que então os 4 personagens, né, Dorothy, o leão, o homem de lata e o espantalho, eles estão a caminho de Oz e eles passam por um campo de Papoulas, neva no campo de Papoulas. E eu tinha imagens na minha cabeça de ter ido assistir o espetáculo Quebra-Nozes em São Paulo, da Companhia Cisne Negro, várias vezes, e neva no espetáculo. E eu queria entender como é que acontecia aquela neve. E eu descobri que era papel picado que caía lá de cima do forro do teatro, né, conversando com a dona Uda Bittencourt, com a Daniele Bittencourt, e eu descobri que era um papelzinho picado, papel de seda picado, que eles jogam do forro do teatro. E aí vou eu lá falar com o pessoal da técnica do Teatro Inatel, se a gente pode subir no forro do Teatro Inatel e conhecer como é que era o forro do teatro. E aí a gente foi até conhecer o forro, saber, e desenvolver uma engenhoca, que a gente colocou papel picado dentro e umas pessoas ficaram lá sentadas no forro do teatro, num lugar que desce para cair, e a gente conseguiu fazer nevar, né? Esse papel picado dá esse efeito de neve no espetáculo O Mágico de Oz. E foi muito emocionante da coxia quando começou a cair o papel, né, as meninas todas de vermelho, né, na coreografia do Campo de Papoulas. E essa imagem da neve eu tenho muito na minha cabeça, eu na coxia, vendo aquele papel picado caindo e eu pensando, nossa, deu tudo certo, ficou lindo e ficou mágico. Em 2015, o tema escolhido foi a história da Pequena Sereia. Sapidão, veja o que encontramos no navio e foi de arrepiar. Oh! Ela nada tão bem nas correntes do mar, já nadou quase o mundo inteiro, tem histórias pra contar. E foi muito delicioso também produzir a Pequena Sereia e ir para esse outro universo, né? Então a gente, um ano anterior, estava no mundo de Oz e no outro ano a gente foi para o fundo do mar.
E aí trazer toda essa atmosfera, né, as cores, pensar nos figurinos que tivessem as cores muito vivas, como é no fundo do mar. Aí, como é que a gente ia fazer o figurino das sereias para que elas dançassem, apesar de serem bailarinas, né? Como é que eu ia fazer para que o figurino delas parecesse uma cauda e elas pudessem se movimentar também. A coreografia das águas vivas, a gente usou sombrinhas para parecer o movimento, né, da água viva no fundo do mar. E a gente conseguiu trazer essa atmosfera e trazer o público para essa atmosfera. Nesse ano, esgotaram os ingressos, assim, as 3 noites de espetáculo, os ingressos estavam esgotados. Uma semana antes do espetáculo acontecer, não tinha mais nenhum ingresso. E pessoas me pedindo que queriam assistir o espetáculo e ai gente, só se eu me transformar num ingresso, porque eu não tenho mais. Ou fazer mais uma noite, né, para que todo mundo então conseguisse assistir o espetáculo. Então foi um espetáculo muito lindo, campeão de bilheteria, né, como eu costumo dizer, foi o que mais marcou assim, essa questão com a bilheteria. Em 2016, a gente decidiu dividir o elenco e fazer um espetáculo infantil e um espetáculo mais adulto, né? Então, foram 2 temas escolhidos. Nós trabalhamos Mary Poppins, dos mais velhos, e trabalhamos Divertidamente com as crianças. E deve preencher todos os livros da lista. Tem que ser animado. Eu nunca desanimo. Flores brotam quando ela chega, até parece que ela semeou. Quando me pego a mão, sinto um calor, meu peito bate como um tambor. Aí a gente pensa assim, nossa, mas como que vai dar mais trabalho você fazer 2 espetáculos, 2 temas diferentes? E não foi, o trabalho foi igual. Aliás, eu amo tanto fazer espetáculo que eu não sinto que dá muito trabalho fazer espetáculo, mas eu sinto muito prazer na hora que eu estou produzindo os espetáculos. E a gente voltou com a ideia de cenário, já não era mais projeção. No espetáculo Mary Poppins a gente resolveu construir a casinha e ter um cenário em 3 dimensões. Não ficou muito do meu agrado, não foi uma coisa, no cenário não foi uma coisa que me deixou muito feliz. Eu pensei uma coisa e na hora de realmente fazer saiu outra, bem diferente do que eu tinha imaginado. Mas eu acho que valeu muito a pena a experiência. E a história do Divertidamente é uma história linda e a gente usou projeção nesse dia. A gente usava trechos do filme e intercalava o filme com as crianças no palco, né, com as coreografias. Foi um espetáculo muito gostoso também de trabalhar pela história, né, a história é muito linda, tanto de Mary Poppins como Divertidamente.
Em 2017 a gente continuou também com essa história de dois temas, né? Um elenco infantil e um elenco maior dos mais velhos para o primeiro tema. Então os temas escolhidos foi Aladim e Vida de... Noite na Arábia e o dia também é sempre tão quente que faz com que a gente se... E qual foi o crime? Ora, sequestrar a princesa, é claro. Ele não me sequestrou. Fui eu que fugi. Oh, céu! All you niggas swear you with the fuck shit. Aladim foi outro espetáculo que me deu muito prazer fazer também. Ficou lindo. E no Aladim a gente arriscou fazer a música ao vivo. Então, a pessoa que fez o gênio é um amigo muito querido que canta muito bem, né? Participa de um coral aqui na cidade. E aí ele tinha muita vontade de participar dos espetáculos. E eu falei, já sei quem vai ser o gênio, né? Convidei o Pedro para fazer o gênio da lâmpada. Ele fez super bem, cantou ao vivo. E foi muito legal. E aí a gente tinha também as meninas, a gente colocou microfone nas coxias para as meninas fazerem coro. Então Aladim foi uma produção bem assim, foi o que mais se aproximou assim de um espetáculo mesmo, de musical, de Broadway, assim, que tem que, as falas foram ao vivo também, toda a parte teatral com fala com microfone e todo mundo microfonado e algumas músicas também foram feitas ao vivo, foi um espetáculo lindo. Deixou bem redondo, ele foi bem redondinho mesmo, tudo saiu assim muito impecável. Eu tenho muito orgulho desse espetáculo. E o infantil, Vida de Inseto, também foi uma fofura, que foi muito prazeroso também de fazer. Em 2018, a minha academia completou 25 anos. Tinha toda essa ideia de comemoração, de fazer um espetáculo comemorativo.
e o tema escolhido foi Alice no País das Maravilhas. Foi um espetáculo também lindo, lindo, lindo de trabalhar. Aí a gente dividiu o elenco, mas manteve o mesmo tema. E Alice ficou muito encantador. A história ficou muito linda, muito bem contada. Nesse ano foi o ano que a gente não teve participação do elenco do teatro. Porém, a gente conseguiu, só com dança, né, só através da dança, contar a história da Alice no País das Maravilhas. Um espetáculo lindo, 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 que me deu muito prazer de fazer. 2019, o nosso tema foi um tema que a gente considera assim autoral. Não foi nenhuma história conhecida, não foi nenhuma dança solta, nem falando de nada que já existia. A gente resolveu... O título do espetáculo foi De Janeiro a Janeiro, vou dançar o ano inteiro. No matter what I sail through, I still feel you here till the moment I'm gone. You hold me without touch, you keep me without chains. I never wanted anything so much. You're keeping me down.
use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it. Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia. Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia. Nossa ideia era, além que se passasse durante um ano, né, que o espetáculo começasse em janeiro e acabasse no Réveillon do outro ano, né, no Natal e Réveillon no final do ano, né, virando o ano. Então a gente passou pelas comemorações que acontecem durante o ano, Carnaval, Páscoa, Dia das Mães, as estações também, primavera, verão, outono, inverno. Mas o que mais me deixa, assim, orgulhosa desse trabalho, o que mais me toca nesse trabalho, foi que a gente falou muito, levou muito, assim, temas da nossa cidade. Muitas comemorações que acontecem aqui, muitas coisas que acontecem aqui na nossa região. Então, teve uma coreografia que é muito linda, que eu gosto muito do tema dela, que é a colheita do café. Eu queria homenagear as pessoas que trabalham na panha do café, e a gente conseguiu fazer uma coreografia. Depois do espetáculo, tiveram pessoas que vieram falar comigo que os movimentos da coreografia, pessoas que já trabalharam na panha do café, que a gente conseguiu retratar nos movimentos da coreografia o movimento da colheita, né, da peneira, do café, de peneirando o café. Era isso que eu queria mesmo retratar. A gente conseguiu colocar no palco muito assim da nossa cultura do carnaval aqui da cidade, que é uma cultura muito forte, da festa da cidade, que é uma festa muito tradicional,
coisas que acontecem peculiares aqui da cidade de Santa Rita do Sapucaí. Tem uma coreografia que marcou muito, porque Santa Rita é uma cidade que desponta no Brasil e no mundo por conta da tecnologia, e teve uma coreografia falando a respeito disso, que ficou muito linda. Então, é um espetáculo que me traz, assim, autoral, né, e que ficou muito lindo. Nós mandamos fazer cenário, um painel lindo, e a gente teve também como se fosse um coreto, uma ponte, assim, a gente queria retratar uma praça, né, e ficou o meu xodó, na verdade. Eu acho que de todos esses espetáculos, de janeiro a janeiro, é o que eu tenho mais, assim, no meu coração, por conta disso, dele ter essa temática toda envolvendo a nossa região e principalmente a nossa cidade. E o ano passado, com tudo que aconteceu, né, com a pandemia e a questão da gente ter distanciamento, não poder estar no teatro, né, não poder ter plateia, a gente pensou, nossa, como é que a gente vai fazer com o nosso espetáculo de final de ano? Porque as aulas aconteceram online, muita coisa a gente ensaiou de forma online, e como é que a gente ia fazer as gravações? E aí surgiu uma ideia de produzir um filme, um espetáculo em forma de filme. E aí veio a ideia de reproduzir a história do Ziraldo, que chama Flicts, uma história linda, que fala sobre superação, sobre achar o seu lugar no mundo. E eu acho que Flicts, eu tenho certeza, que Flicts trouxe um ressignificado para o nosso ano de 2020. Trouxe cor, trouxe motivação, trouxe alegria, e a gente conseguiu produzir o espetáculo, a gente gravou, filmou todas as coreografias, ficou um resultado lindo, e a gente passou no cinema, e foi muito, muito divertido, muito gostoso, muito prazeroso estar no cinema com todo o elenco, assistindo junto com as crianças o resultado do trabalho. Era uma vez uma cor muito, muito, muito rara, que se chamava Flicts. Mas Flicts não tinha a força do vermelho, não tinha a energia do amarelo, nem a imensidão que tem o azul. Era apenas a rara e frágil Flicts. Tudo no mundo tem cor. Tudo no mundo é azul, cor-de-rosa ou furtacor. É vermelho ou amarelo. Quase tudo tem seu tom, roxo, violeta ou lilás, mas não existe nada no mundo que seja. Borrachas e apontadores mora o meu grande amor. Colecionou-me com várias cores no livro que ele me emprestou.
Quando a lua vem brigar com o brilho do sol, a lua é azul. Quando a lua aparece nos fins das tardes de outono, do outro lado do mar como uma bola de fogo, ela é redonda e vermelha. E nas noites muito claras, quando a noite é toda dela, a lua é de prata e ouro, enorme bola amarela. Mas ninguém sabe a verdade, a não ser os astronautas, que de perto, bem de pertinho, a lua é Phlígades. Então foi uma nova forma de fazer espetáculos de dança, a gente repensou a forma de produzir um espetáculo. Estudamos muito como produzir, como fazer que uma coreografia para palco é feita de uma forma, uma coreografia para vídeo é feita de outra forma. Então a gente estudou muito como fazer isso, eu e as professoras e todo mundo que estava envolvido, e o resultado ficou muito lindo. E é isso. A minha história aí de... Esse ano completo 28 anos de história da academia, com todos esses espetáculos aí que eu tenho o prazer de dividir com vocês. Oi, eu sou a Maria, eu sou arquiteta e professora de balé. Eu vim para Santa Rita em 2009 e fiquei aqui um ano tentando trabalhar com arquitetura, até que em 2010 eu
Fui na academia da Andrea, comecei fazendo aula de balé com ela. Passado um pouco, ela me convidou para dar aula para a turma de baby. E eu fui tendo essa oportunidade com ela e pegando outras turmas com o passar do tempo. Eu não lembro exatamente como que aconteceu tudo isso, mas foi uma coisa encaixando com a outra. No ano seguinte, eu já tive a minha primeira filha e a Andrea fez o possível para que eu ajustasse os horários e não deixasse de dar aula. Eu já vou chorar. Ai, meu Deus. Não consigo falar. Então, quando eu tive a minha primeira filha, a Andrea fez o possível para conciliar meus horários, para continuar dando aula. E eu fui tendo um espaço na equipe a cada ano. Eu abri mão da minha primeira profissão para estar continuando dando aula e é uma coisa que eu nunca me arrependo de fazer. E sou muito feliz de estar tendo a oportunidade de trabalhar com a Andrea na escola, passando um pouco do meu conhecimento. E todo mundo que chega lá e observar um pouco como ela é como professora, não é só professora, tem a parte de administração, a parte de conversar com os pais e a parte de muita amiga de todas nós, sabe? Tenho muita amizade pela Andrea e sou muito grata por ela na minha vida. Deixa eu respirar. A parte mais linda daqui da academia, da Andrea, é quando são os dias especiais, que são as viagens para festivais, as viagens para curso, os dias de espetáculo, porque o carinho que você vê em cada detalhe, cada figurino, a alegria de cada aluna, é nesse momento que a gente vê que tudo que passou, todos os ensaios, todas as broncas valeram a pena pelo resultado que vai dar. Aí você vê que só amor para fluir tão bem, porque no dia tudo dá certo. E é muito legal. Então, quando a gente tem aquilo que a gente mais gosta perto da gente, é o que mais vale a pena. E a equipe lá do balé, ter a Andrea como amiga e chefe, é a coisa que mais me faz feliz profissionalmente e emocionalmente. E eu sou muito grata por tudo que representa e por fazer parte dessa equipe. Obrigada, tia Andrea. Olá, eu sou a Thalita, eu trabalho na Andrea já há 10 anos, eu já estou com ela, quase 10 anos na verdade. Comecei como aluna apenas e fiquei encantada, né, com o trabalho dela e assim fui ajudando ela nos shows, monitorando aula, sendo assistente dela e foi crescendo esse amor que eu tenho pela dança e pelo trabalho dela. E assim, na época eu não trabalhava para ela especificamente, eu ajudava, lá no comecinho eu ajudava muito ela, mas trabalhava em comércio e eu deixava especificamente as minhas férias para fazer o show. E era incrível, a gente contava os dias para estar lá com ela naquela correria de camarim, naquela correria de fazer parte daquele encanto, né? Que ninguém conta. Isso ninguém conta, a gente brinca. Que a gente passa por cada coisa nos bastidores que a gente leva pra vida. E uma das coisas que eu gosto muito dessa fase é porque a gente se aproxima mais, a equipe se aproxima mais. Nessa correria gostosa, né, que a gente fica lá de ir na costureira pra ela, de arrumar o cabelo de uma menina, de, sabe, fazer as coisas do show, né, que realmente é muito gostoso, não tem explicação. Hoje eu já consegui, né, ter o meu cantinho como professora. Graças a ela eu fiz cursos. Ela me deu muita oportunidade, me levava para fazer cursos em São Paulo e fui aprimorando cada vez mais para ser professora. Eu sou professora de Baby Class, tenho as minhas turmas e é muito gratificante para mim fazer parte dessa equipe hoje, depois de tanto tempo, né, plantando, estando ali com ela
e me sinto realizada cada vez mais. Eu só tenho a agradecer todas as oportunidades que a tia Andrea, que a gente diz, né, eterna tia Andrea, que ela me deu, todas as vezes que ela ficou do meu lado, me apoiou, me ajudou. E é isso, nossa, eu sou muito agradecida mesmo por tudo. Meu nome é Larissa, eu cheguei na academia em 2006 para fazer minha primeira aula experimental com a tia Andrea. E ela sempre foi muito carinhosa, desde o primeiro dia. Eu lembro dela colocando uma redinha rosa no meu cabelo para mim fazer aula junto com as meninas. E foi muito lindo e emocionante para mim. E para minha mãe também, é oportunidade, né? E aí o tempo foi passando, ela falou, Larissa, vai fazer aula de jazz também, para te ajudar com o balé, porque eu já comecei com 8 anos, então acabava que a dificuldade era um pouco maior para mim. E eu comecei a fazer balé e jazz, e aí eu participei do meu primeiro espetáculo, que foi Nasci para Dançar em Qualquer Lugar do Mundo. A gente dançou com uma roupinha vermelha, as pedrinhas da roupa eram todas coladinhas assim, fazia um desenho super bonito, com uma calça preta, com umas lantejoulas do lado e 2 leques. E a gente adorava ficar usando o leque na aula, treinamos várias vezes com o leque e na hora ficou tudo lindo. E a gente ficou super satisfeita que tinha um acessório, a gente se achava o máximo usando um acessório. E aí, essa foi a minha primeira apresentação. Eu não imaginava que... Eu queria muito participar, mas eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era subir no palco, eu não sabia o que era ver um monte de gente na minha frente, né? Ter a família assistindo. E para mim foi muito gratificante. E o mais legal disso tudo é a superação. Você vê que o que você treinou, você conseguiu apresentar. Você fala, acertei, deu tudo certo. É o melhor disso tudo. Fui fazendo aula, continuei. Ela sempre falava, não, vamos fazer aula, você não está conseguindo, não vai dar tudo certo, vamos treinar. Fomos fazendo aula. Com o tempo foi passando, eu fui ficando mais velha, adolescente, né? E aí, quando eu estava no 3º ano do ensino médio, eu cheguei nela e falei, olha, tia Andrea, eu não sei se eu vou conseguir continuar fazendo as aulas que eu estou fazendo, porque eu preciso trabalhar para pagar minha faculdade. E aí, eu tinha feito um concurso público para trabalhar em outra área. Não passava pela minha cabeça uma outra coisa, eu precisava arrumar um emprego para pagar uma faculdade. E aí ela virou para mim e falou assim, não, você não vai procurar, eu vou te dar um espaço na minha equipe. Não, você tem talento, Larissa, vamos trabalhar comigo. E aí ela me deu a oportunidade, eu já dava assistência, né, no Baby Class, ajudava as professoras, ajudava a turma dela, ajudava a turma da Maria. E aí eu fui levando as crianças no banheiro, né? Fui aprendendo da aula, ajudava a colocar as crianças para dentro da sala, para fora, e aí eu fui criando uma experiência. E aí a hora que ela falou para mim, Larissa, vem trabalhar comigo que você tem talento, nossa, eu fiquei, né? Nunca imaginei que ela ia me fazer uma proposta dessa. Claro, abracei e fui. Fiz curso, comecei a dar as aulas de balé. A partir disso, ela também me chamou para trabalhar na secretaria. E era tudo que eu precisava para me conseguir fazer a faculdade. E ela foi uma das minhas maiores incentivadoras para fazer uma faculdade, porque eu queria muito fazer, não sabia como. Então, ela falou, Larissa, não, vai, enquanto você estiver na faculdade, vai dar tudo certo, você vai trabalhar comigo, vai lá, mete a cara e vai. E aí eu fui, consegui me formar. Hoje eu tenho uma gratidão muito grande por ela e pela dança, porque tudo que eu tenho na minha vida foi pela dança, foi pelas oportunidades que a dança me deu. Se não fosse a dança, eu não sei como que seria isso tudo. E cada espetáculo que ela cria, né, que a gente faz, que hoje eu participo, graças a Deus, e toda essa parte de espetáculo, eu não sei falar qual que eu gostei mais, porque cada ano, por exemplo, eu dancei, igual eu dancei no Nasci para Dançar, todos foram um melhor que o outro para mim. Então, eu não sei falar, olha, eu gostei mais esse para mim foi mais especial. Não tenho, eu sou apaixonada por todos e um vem superando o outro e eu sou apaixonada por fazer parte da equipe. Muito obrigada, tia Andrea, por todas as oportunidades que você me deu como aluna e hoje como professora. Meu nome é Maiara, eu sou filha da Andrea Falsarella. Eu comecei a dançar com 3 anos de idade. Por influência da minha mãe, claro, ela já era professora, já tinha a academia de dança.
E eu não me lembro da minha vida sem a dança, né? Que eu comecei com 3 aninhos de idade e para mim eu sempre estive no meio desse mundo da dança, das aulas, dos espetáculos. O primeiro espetáculo que eu participei como bailarina foi a remontagem do Quebra-Nozes, feita pela primeira vez. E eu me lembro muito de assistir os ensaios dos outros alunos, da parte das crianças do Quebra-Nozes, que tinha os meninos e as meninas, e elas usavam os vestidos assim de festa. E eu ficava sentada na janelinha ouvindo muito o ensaio. E eu me lembro muito disso. Também minha mãe tinha um VHS do Quebra-Nozes, que eu sempre ficava assistindo e copiando. Coisa de criança, né? Que assiste tudo, volta do começo, assiste tudo de novo. E eu ficava lá assistindo e copiando tudo que eles faziam, achando que eu estava fazendo tudo certinho, igual, né? Então essa é uma memória que eu tenho muito forte da minha infância. E até hoje Quebra-Nozes é o meu balé de repertório favorito. Ficou muito marcado, acredito que seja muito por conta disso. E é aquele clima de Natal que a gente adora, né? Então esse foi meu primeiro espetáculo. E sempre estive envolvida nos ensaios, uma coisa que eu gosto muito da parte das apresentações, ensaios gerais no teatro, a parte da iluminação, tudo isso me encanta muito desde sempre, desde pequena. E é sempre uma grande alegria poder realizar o espetáculo de final de ano e tudo mais que isso envolve. Cada espetáculo da academia, acredito que eu participei de todos. Na verdade, teve um só que eu não participei, que foi quando eu estava trabalhando num navio e eu não estava aqui, não tinha como eu participar. Foi o espetáculo Sonho de uma Noite de Verão. E mesmo assim, eu me lembro que no dia foi muito difícil não estar aqui, participando de tudo. E eu lembro de mesmo estar trabalhando. Lembro de mesmo quando eu estava trabalhando no navio, eu ouvia a música do espetáculo, assim, sem querer, estava tocando lá na hora. E eu lembro que eu fiquei bem emocionada e é muito difícil quando a gente não faz parte, né? Mas também foi muito lindo, depois eu pude ver as fotos, os vídeos e tá junto mesmo estando longe, né? Outro espetáculo, acho que todos os espetáculos têm uma memória especial, a gente tem um carinho. Um que ficou muito marcado foi o espetáculo do cinema, que eu me lembro que encheu muito, tinha gente sentada no chão e foi uma energia muito boa, né? Um tema que todo mundo se conecta, porque os filmes falam muito com a gente, né? Todo mundo tem aquele filme especial. Então foi muito, muito legal esse espetáculo. Sempre lembro com muito carinho da emoção e da alegria de participar. E comecei a dar aula também de dança quando eu tinha 14 para 15 anos, junto com a minha mãe, ela sempre me orientando. E já comecei a criar as coreografias também para os espetáculos. Eu fazia aula com as crianças, né, de mais ou menos de 7 a 10 anos. E foi assim que eu comecei a também participar como coreógrafa. O espetáculo que eu coreografei também, fiz uma coreografia, foi da Volta ao Mundo, né, minha parte dos Estados Unidos. Lembro certinho da coreografia, nós éramos tipo líder de torcida, tinha pompom. Também uma coisa que me realiza muito é ser coreógrafa. Eu amo criar as coreografias e ver a arte se transformando no palco e no corpo das alunas e tirando aquela ideia da imaginação e transformando em algo real no palco. É uma coisa que me deixa muito feliz. É uma paixão mesmo, eu amo. Então, essa foi a primeira vez. E de lá para cá, sempre tive participações coreografando também.
No ano que a gente montou a Bela Adormecida, eu tive a honra de fazer o personagem principal, que é a Princesa Aurora, e também foi uma grande realização de um grande sonho, né? Que toda bailarina pensa em vestir o figurino, em ser a protagonista, então eu pude realizar esse sonho no espetáculo A Bela Adormecida. E depois que eu fiz a faculdade de dança, eu voltei eu fiquei uma temporada fora, né, porque eu estudei fora da cidade, mas sempre que podia participava, eu sempre vinha para cá no final do ano para poder participar do espetáculo, ajudar. Às vezes eu montava alguma coreografia, também dançava. E em 2014, quando eu terminei a faculdade e voltei a morar aqui, eu comecei a assumir mais turmas e, consequentemente, produzir mais coreografias. E, assim, produção de espetáculo é uma paixão, uma realização, não só nossa, mas também dos bailarinos, dos familiares. É uma alegria para todos nós, é uma noite mágica, é um sonho que se realiza. Ano passado, em 2020, com a pandemia, a gente teve um grande desafio, porque a gente não queria parar, né? O show não pode parar. Mas a gente tinha que fazer tudo com muito cuidado, pensando na segurança e de uma forma que pudesse levar a arte para as pessoas, mesmo nesse momento difícil, como um refúgio, né? Uma força, uma esperança. Então surgiu a ideia de fazer o Flicts, que foi nosso primeiro espetáculo gravado e foi um grande sucesso, a gente adorou fazer. Poder ver as coreografias por um outro olhar, né? Através da câmera, isso possibilitou que a gente usasse outros artifícios coreográficos, outros locais além do palco. Então foi também um grande desafio, mas que se tornou uma grande realização. Poder ver nosso trabalho na tela do cinema também foi algo inexplicável, a gente se emocionava toda vez. E é isso, eu acho que a gente vai sempre se reinventando através dos temas, do nosso estudo, sempre tentando passar histórias com valores através dos espetáculos, né? Porque não é só chegar lá e dançar, tem toda a preparação, tem toda uma mensagem que a gente quer passar por trás disso, e acho que a gente vem conseguindo alcançar esse objetivo de uma forma muito satisfatória, que nos deixa muito felizes com o nosso trabalho e também ajuda a levar a arte para tantas pessoas que às vezes não têm o acesso, né? E possibilita isso para muita gente. Eu fico muito feliz com isso.